noite, irmãos. Ah, tá. Eu pensei que será que Jesus levou todo mundo? Eu não vi. Tá todo mundo bem? Vamos buscar ao Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar conosco, porque já está apagadas as luzes. Salmos de número 63. Salmo 63. Salmos de número 63. Sempre é do início. Salmos é sempre do início. Isso. Salmos travou. Vamos ler juntos? No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levanto minhas mãos. Vamos? Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser postos dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que preferem a mentira. Amém? Esse salmo é um salmo de Davi em meio a momentos de deserto, e ele inicia dizendo que eu te busco, a minha alma tem sede de Ti. Quantos aqui têm sede e fome de Deus? E aí ele compara, ele está no deserto. No versículo 1 ele diz: eu sou terra seca. Ele diz: todo o meu ser anseia por Ti, como terra seca e exausta. Como terra seca, como terra árida e exausta, assim a minha alma anseia por Ti. Quanto nós ansiamos do Senhor, será o nível que Ele vai se derramar. Quanto você deseja do Senhor? O quanto você quer do Senhor? O quanto você deseja o Senhor? E esse desejo, essa ansiedade que precisa habitar na nossa alma, a ansiedade de conhecer ao Senhor, a ansiedade de sentir o Senhor, a ansiedade de buscar ao Senhor. Por isso ele fala: minha alma tem ansiedade pela Tua presença. Sabe, minha alma anseia, deseja, a minha alma age. E eu tenho certeza que se você veio hoje
é porque você tem o seu coração desejoso por Deus, mas eu sei que existe um lugar na tua alma, no teu espírito, que precisa crescer esse anseio pela presença dEle. Amém? Nós podemos crescer nesse anseio. Vocês não estão me empolgando não, vocês estão mais me desanimando que me empolgando. Está todo mundo bem, aconteceu alguma coisa, todo mundo se alimentou, estão em jejum, 10 dias, não é isso? Não? Está tudo meio assim. Vamos buscar o Senhor? Então comece aí a buscar o Senhor no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Comece a buscar o Senhor. Buscar o Senhor é orar, é falar, é se expressar, é se render, é expressar o que você anseia. Nós nos achegamos à fonte, nós nos achegamos à fonte, nós nos achegamos à fonte, porque queremos beber, nós queremos beber das águas do Teu Espírito, nós queremos beber das águas do Senhor, nós queremos nos alimentar, Senhor, a nossa fome, a nossa sede é de Ti, Senhor, pois é de Ti, Senhor, que precisamos. Senhor, como o texto fala sobre esse lugar de terra seca, esse lugar de necessidade, assim é a nossa alma, assim é o nosso ser, é assim a nossa vida. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor e nós reconhecemos isso. Nós não temos vergonha de dizer que nós sem o Senhor nós não fazemos nada, nós não podemos nada, nós não conseguimos vencer nada, nós tomamos as decisões piores e horríveis quando o Senhor não está conosco. Por isso o nosso anseio é pela Tua presença, Senhor. O nosso anseio, o nosso desejo é pela Tua presença ser revelada, manifesta, derramada nesse lugar, nas nossas vidas, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Ti, Jesus. Nossa alma tem sede de Ti, sede de Ti. Por isso vem, flui os Teus rios, flui os Teus rios neste lugar, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós temos fome e sede, nós temos fome e sede de Ti. Vamos, busca o Senhor, exalte ao Senhor, levante suas mãos, se renda diante dEle, se expresse diante dEle, clame até que a realidade da presença dEle seja manifesta no nosso meio. Eu me rasgo mas vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que Sua presença aumente. Te pedimos, pois temos fome de Ti. Aumenta a Tua presença em nós. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo.
mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei a tua fumaça de glória. E eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, vamos, vamos. Quem já pisou, não há outro lugar, Senhor. Não há outro lugar, Senhor. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos por tua glória. Glória. Vem, Senhor. Em tua glória. Glória. Santo, santo, santo. Cante, levanta suas mãos e proclama que Ele é santo. Vamos juntos. Canta, Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só a igreja. Quem já pisou dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, comece a clamar pela glória de Deus. Vamos, 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 vamos. Comece a clamar pela glória de Deus. Senhor, nós te clamamos, Pai. Nós te clamamos. Vem, 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 vem. Nós necessitamos da sua glória, da sua presença. Vem, 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 vem. Nós clamamos, vem. Vem, 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 vem. Derrama a sua glória. Vamos, isso, clame.
busca o Senhor, clame pelo Senhor. Nós somos terra seca, Senhor, nós somos terra seca, nós precisamos das águas do Teu Espírito, nós necessitamos da Tua glória, nós necessitamos da Tua glória. Vem, 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 Santo Espírito, tem liberdade, manifesta sobre nós Tua presença, enche esse lugar com a nuvem da Tua glória. Nós temos fome, nós temos sede, nós desejamos Tua presença, nós desejamos Sua presença. Senhor, não é sobre canções, é sobre ter a Tua presença, porque Tu és o nosso lugar de prazer, Tu és o nosso lugar de prazer. Não há maior prazer em nós do que experimentar, do que provar, do que sentir, do que experimentar a Tua presença. Por isso te pedimos, vem nessa noite, visita a nossa alma, visita o nosso coração, visita, Senhor, esse recinto e manifesta a Tua glória. Se passam os anos, eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Abre os meus olhos outra vez. Vamos, peça isso, quero conhecer. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Diga isso, ó Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Os segredos de Deus e o seu saber
procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho, os segredos de Deus, os segredos de Deus e o seu saber, procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver, quero ver, quero ver a beleza de Deus no Filho. Faça essa oração, essa é uma oração ao Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ele é o nosso ansioso, nosso amado Cristo, beleza de Deus, Cristo, Ele é a nossa fonte, é nele que nós somos plenos. Vamos, 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 invoque por Ele. Quero conhecer Cristo, é tudo pra Ele. Beleza de Deus, Ele é a nossa fonte de prazer. Cristo, quero conhecer Cristo. Qual é a beleza? Qual a beleza? É Cristo, Cristo, amém. É Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar.
perdoados, se fomos reconciliados. Nele, Cristo, nós fomos achegados ao trono da graça. Por meio dele, Cristo, nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos ruios. Por meio de Cristo, o Senhor, o Messias, Cristo, o ungido. Nós invocamos neste lugar Yeshua, Jesus Cristo. Tu és a nossa fonte, Tu és o nosso Éden, o lugar de prazer, o lugar que nós não queremos nos desconectar, mas cada dia estar mais próximos, mais ligados, Senhor, cada dia mais conectado, cada dia mais inteirado, Senhor, com a Tua glória, com a Tua presença. Senhor, como nós desejamos isso, Senhor, como nós desejamos isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós estamos iniciando uma nova jornada de terça-feira. E eu queria, antes de passar a palavra para aquela pessoa que está escalada, que vai estar ministrando a nós, eu queria que nós nos levantássemos em oração hoje, pelos nossos objetivos dessa série. O nome dessa série, repita comigo, é Lost. Pastor, o que é Lost? Quantos já viram a série Lost? Alguém já viu a série Lost? Alguém já viu? Levanta a mão. Tem algumas não levantando. É uma série que fala sobre perdidos. E nós estamos no mês da evangelização. E eu queria te constranger agora a que você orasse por alguém da sua família, alguém próximo a você, um amigo, um vizinho, pelo menos 2 pessoas que estão perdidas, que elas precisam ser encontradas por Cristo, que elas precisam se reconciliar com Cristo, que elas precisam ser atraídas por Cristo. Amém? Lá no livro de João descreve que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Vamos, me ajuda? O Espírito Santo. E como é que ele nos convence? Por meio de intercessão, irmãos. Quando nós nos juntamos e clamamos, Senhor, reconcilia meu esposo, Senhor, reconcilia meu filho, meu vizinho, e começamos a levantar diante de Deus, sabe, a clamar, o Senhor ouve a nossa oração e responde. Então nessa série, irmãos, nós vamos estar falando sobre perdidos, e toda terça-feira nós vamos orar por 2 pessoas que nós vamos colocar diante de Deus, e como alvo, elas serão tocadas, como alvos, elas serão alcançadas pela nossa oração. E eu creio que quando nós chegarmos a um ponto onde as taças dos céus estiverem cheias da nossa oração, essa unção vai se derramar sobre a vida dessa pessoa, e a realidade será mudada por meio da sua e da minha intercessão. Amém? Você consegue lembrar de 2 pessoas? Só 2, vamos. Quem aqui tem 2 pessoas que precisa orar para que ela seja reconciliada com Jesus? Levante sua mão, você tem 2 pessoas. Você já sabe o nome das 2 pessoas. Amém? Então quero te convidar agora para você, juntamente comigo, você levantar a sua voz e você começar a apresentar. Fala aqui, Senhor, essa pessoa está perdida, mas o Senhor pode achar ela aí. Espírito Santo, vai lá, convence o coração dela, constrange o coração dela. Você pode fazer isso agora? Vamos? Vamos, levanta a sua voz em oração, vamos.
Vamos, irmãos, interceda como se fosse pelo seu filho, como se fosse pelo familiar seu. Com força, levanta a sua voz e clama ao Senhor, clama ao Senhor. Alcança seus perdidos, Pai amado. Alcança, Pai, faz a obra, Espírito Santo. O Senhor convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É só o Senhor quem pode. Nós somos seus instrumentos, somos vasos em tuas mãos. Leva-nos aos perdidos, leva-nos às ovelhas perdidas de Israel. Leva-nos, Senhor da glória, vai de encontro, Pai amado. Leva-nos em busca das ovelhas perdidas, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E toma em tuas mãos, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Completa a obra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ministra, Senhor. Senhor, eu uno meu pensamento em oração junto com os teus filhos nessa noite. A tua palavra diz que o Senhor veio achar e buscar aqueles que se haviam perdido. Leva-nos, Pai, em busca das ovelhas perdidas, das almas aflitas, angustiadas, que precisam, Pai, de serem transformadas pela presença do teu Espírito. Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O nosso trabalho é ir, o nosso trabalho é falar, é anunciar a tua palavra. É o Senhor quem vai convencer, é o Senhor quem vai operar, é o Senhor quem vai transformar. A tua palavra diz que os sinais seguiriam todos aqueles que creem. Se nós cremos na tua palavra, nós temos que ir, anunciar e falar, e os sinais irão atrás de nós, os sinais nos seguirão, e milagres extraordinários acontecerão, vidas serão transformadas, pessoas serão libertas. Nós vamos ver o cego andar, o surdo ouvir, o mudo falar. Nós vamos ver o aleijado, Pai, ser curado, porque há poder no teu nome, e a tua palavra se cumpre em nossas vidas, que os sinais seguirão todos que creem, e nós cremos na tua palavra, na tua fidelidade, na promessa que o Senhor deixou para nós, Pai. Então nos usa como instrumento para irmos atrás das pessoas. Tira a nossa timidez, tira a incredulidade, nos dá ousadia, intrepidez. Espírito Santo, nos completa, nos preenche, que a plenitude do Senhor venha sobre nós, como foi sobre os discípulos, e que foram levar a tua palavra, e nós possamos ser esse canal, esse instrumento, porque existem muitos perdidos, existem muitas pessoas precisando de consolo, de conforto, e estão, Pai amado, aprisionados. Mas nós temos a unção dos santos, nós temos a unção do Senhor sobre nossas vidas, porque o Senhor derramou sobre nós a unção, o poder e a virtude, e o teu Espírito está sobre nós, o teu Espírito está em nós, o teu Espírito falará através de nós. Nos usa, Senhor, nos usa para alcançar os perdidos. Há muitas almas precisando de socorro, que nós possamos levar a tua palavra e dizer para eles: o Senhor é o socorro bem presente no momento de angústia. Pai, que eles possam tomar sobre si, Pai amado, que eles possam, Pai amado, tomar a tua palavra, pegar o teu fardo, o teu jugo, Pai amado, porque o Senhor vai consolá-los, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as barreiras sejam jogadas por terra, Pai amado, que todo impedimento, que os grilhões do inferno sejam arrebentados, e que a tua palavra se cumpra, Pai, no meio, nos lugares aonde formos, para quem nós falarmos, não importa o quão oprimidos eles estejam, há poder no teu sangue, há poder no teu nome, e a unção do Senhor está sobre nossas vidas, para levar a tua palavra. Em nome de Jesus, nós declaramos um novo tempo, um tempo de libertação, um tempo de transformação, um tempo de vidas renovadas, para a glória do teu nome, Senhor,
em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar. Shalom, boa noite. Isso, apóstolo Wanderson, tudo bem? Pastora, amigos, tudo bem? E aí, para a gente ganhar tempo, quem é o ministro hoje? Quem? Eu não. Não, apóstolo Wanderson, também não. Ah, tá muito evidente. Quem? Tia Lília? Não. Quem? Quem? Não. Erraram todo mundo. Hoje ninguém vai ganhar paçoca. A nossa ministra hoje é a Vitória. Cadê a Vitória? Cadê a nossa ministra? Ajuda a melhorar, hein? Aplauda o Senhor pela vida da Vitória, amém? Isso. Vamos aí que a Vitória está um pouco enrolada. Ministração, criança, filho. Faz parte? Chique. Então, Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Gente, me chamaram para pegar logo quando o apóstolo Wanderson está aqui. Ô, Jesus, misericórdia, Senhor. A paz do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu tenho para dizer aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Eu sei que Tu já faz presente nesse lugar, Senhor. Fala através dos meus lábios, Senhor, que nessa noite eu venha falar o que Tu queres falar com a Tua igreja, Senhor, porque eu sei que de mim mesma, Pai, nada sairá de bom, Senhor. Se for falar pelas minhas palavras, sairá vazias, Senhor. Mas a Tua palavra diz que a Tua palavra vai de encontro e não volta vazia, Pai. Que a Tua palavra é viva, é eficaz e verdadeira, Senhor. A Tua palavra é transformadora, Pai. E essa palavra que eu venho falar nessa noite, esse evangelho de vida, de transformação, eis aqui a minha vida, Espírito Santo. Eu te peço que usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando o profeta Anderson me falou sobre essa administração, né, logo o Senhor falou, né, o Espírito Santo obrigada, pastora, me orientou, né, fala sobre o que eu ministrei contigo durante um tempo, né, e o que o Senhor falou no meu coração. Nada melhor do que a gente falar sobre o que a gente já viveu, o que a gente já passou. Né, e o que o Senhor me despertou foi o que eu já passei, estando dentro da casa dele durante um tempo. Hoje essa ministração fala sobre Lost, perdidos, né, e o Senhor veio dizer umas direções, antes da gente chegar no ponto sobre os perdidos, né, muitas das vezes nós somos os perdidos de dentro da casa. E o Senhor falou muito isso comigo, porque durante muito tempo eu fui uma perdida dentro da casa do Senhor. E o Senhor ministrou no meu coração, e o Senhor tratou da minha alma, o Senhor me cuidou e me direcionou e me pôs na rota, de novo. Né? E eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em João 10. Lá em João 10, 10. Gente, esse ventilador é uma benção, né? Acaba com a... João 10, 10. Minto, 10, 14. Vai dizer assim, ó. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Né? A gente conhece a voz do nosso bom pastor quando a gente se põe em posição de ovelha. Né? A gente sabe, a gente reconhece a voz do nosso bom pastor. E lá em Salmos 23 vai dizer, né, que a vara e o seu cajado me consola. Né? E o Senhor me disse que vara aponta a direção, mas vara também serve para corrigir.
E cajado, a gente vai ver o cajado, ele é como se fosse aquela interrogação, tem aquele ganchinho, né? E o Senhor falou que o cajado é para trazer para perto, quando a gente está indo pelo caminho perdido. Né? E hoje o Senhor vem nos dizer, nos apontar algumas direções e vem também nos corrigir. Mas a Bíblia fala que o bom filho aceita a correção em amor. Amém? E aqueles que estão perdidos, o Senhor traz o seu cajado e traz para perto de novo. É isso que o Senhor vem nos direcionar essa noite. E meditando nesse versículo, né, eu vou lembrar lá de Lucas, que ele fala sobre a dracma perdida. Né? Eu não vou abrir agora para a gente não perder tempo, mas eu vou ir dizendo. A Bíblia vai dizer que tem uma mulher que tem uma dracma perdida. Nessa dracma perdida, a casa dela está uma bagunça. E ela precisa botar a casa dela em ordem para ela achar essa moeda de grande valor. A Bíblia vai dizer que ela vai acender a luz para poder olhar com clareza e ela vai varrer a casa para poder achar aquela dracma. E a gente vai saber, a gente sabe que, né, pela palavra do Senhor, que o nosso corpo é uma casa e que ele nunca está vazio. E que o nosso espírito é algo de mais valioso que tem em nós. É esse espírito que vai subir ao Pai, né, naquele grande dia. Mas muitas das vezes, o nosso corpo, a nossa casa, está com sujeiras, está com coisas acumuladas. E é preciso que a gente deixe o Senhor entrar, para que Ele possa iluminar, para que Ele possa trazer clareza, para que Ele possa trazer à tona o que está em oculto. E a gente possa varrer as sujeiras de fora, para que a nossa alma, que tem mais valor para o Senhor, possa ser resgatada e ser direcionada. Amém? Quero que você abra sua Bíblia também. Lá em Hebreus 12. Hebreus 12, 12. Vai dizer assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e pecado que estão perto de nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. E o Senhor nos diz que qual é a carreira que nos foi proposta? Né? E qual é essa carreira que nos foi proposta? É pregar o evangelho de salvação. E nessa carreira, né, Paulo vai dizer, ele vai ilustrar que estamos numa corrida. E muitas das vezes nessa corrida, nós nos perdemos nessa corrida, né, que foi nos proposta, essa carreira. E muitas das vezes, né, nós nos perdemos, tentando achar rotas, caminhos mais acessíveis, para poder entrar, para poder alcançar essa carreira mais rápido. A Bíblia vai dizer que a gente não tem... A carreira que nós fomos proposta, o caminho que nós fomos designados, não tem atalho, não tem caminho mais rápido. Nós temos que olhar para Cristo, o autor da nossa salvação, e correr essa carreira. Mas como a gente tenta achar atalho, a gente tenta, né, correr essa carreira de forma que não é tão certa assim. Né? E eu vou dar um exemplo. Paulo vai dizer assim, ó: livramos de todo o pecado e de todo o peso. Digamos que nós somos uma corrida, nós somos corredores. Aqui é um peso, né? Esse biscoito. Isso aqui é como se fosse um anabolizante, né? A gente sabe que não é, mas como se fosse. É o pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que vai contra a lei do Senhor. É tudo aquilo que o Senhor disse para não nos fazemos. E muitas das vezes, nós nos se perdemos nessa corrida. Nós tropeçamos, nós corremos. Nós erramos nessa corrida. E muitas das vezes, nós nos perdemos com a falta de perdão. Né? Algo que o Senhor me ministrou foi durante muito tempo. Eu fiquei com rancor guardado no meu coração, mesmo estando na casa do Senhor. E cada vez eu estava me afastando, eu estava me desviando, eu estava me perdendo da carreira que me foi proposta. Porque eu não conseguia perdoar quem me ofendeu. A Bíblia vai dizer que, acho que lá em Mateus, que se alguém fez algo contra mim ou meu irmão, que eu tenho que logo me reconciliar com ele, porque logo vai vir um adversário, logo vai vir um acusador. E ele vai vir contra mim me acusar. E se eu não tiver, né, com o meu coração limpo, se eu não conseguir perdoar, ele vai diante do Senhor me acusar.
Aí eu vou lembrar o que ele fez com Jó, e olha que Jó não tinha culpa no cartório. Mas ele chegou lá falando para o Senhor, viste teu servo Jó, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai pecar contra ti. E muitas das vezes eu fiquei muito tempo com esse rancor guardado no meu coração e me afastando da carreira que era a minha proposta, me perdendo. Foi quando o Senhor ministrou no meu coração. Todos meus são filhos. Sim, erraram contigo, mas ele continua sendo meu filho. Ele só não me conhece como você conhece. Ele só não tem intimidade como você tem intimidade. Mas você sabe como me buscar. Você sabe o que tem que fazer, o que tem que perdoar. Porque o adversário ele vai vir te acusar. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Cristo é o nosso fiel advogado, né? Mas há princípios, o acusador ele vai vir para nos acusar. E o que ele vai mostrar para o Senhor? Um cristão, um coração limpo, alguém que está correndo a carreira diligentemente, é alguém que está se perdendo no caminho porque não consegue perdoar o seu irmão. Porque não consegue perdoar aquele que te ofendeu. E muitas das vezes, a gente se perde também com a maledicência, vulgo fofoca. Muitas das vezes também. E ainda assim, eu tento lutando contra isso, para não me perder com fofoca, que muitas das vezes, ao invés da gente estar pregando o evangelho da salvação, ao invés de eu estar orando pela vida do meu irmão, eu me sento em rodas para falar mal dele. Eu me sento em rodas para falar mal da vida do meu irmão. E eu não edifico nem a mim e nem a ninguém. Me junto com pessoas que não podem resolver o problema do meu irmão. Eu não vou para o meu joelho orar. Eu me perco na maledicência da fofoca. E vou me afastando dessa carreira que me foi proposta cada vez mais. Muitas das vezes, é o nosso casamento. O diabo deita e rola nisso, colocando picuinhas no nosso casamento. Ao invés de eu olhar para o meu marido e dizer, tu está indo pelo caminho errado, tá se perdendo, volta para cá. O diabo bota picuinha no nosso meio. E ao invés de eu ir para a carreira que é a minha proposta, eu me juntar junto com meu marido e pegar os meus filhos e fazer como flecha, que a Bíblia fala sobre isso. Eu andar com ele ombro a ombro para santificar, porque a Bíblia fala que a mulher santa santifica o esposo e o esposo santifica a esposa, né? Eu me perco com distrações, eu me perco nesse caminho e eu vou contra a carreira que me é proposta, pregar o evangelho da salvação, né? Aí eu falo assim, mas nem é pecado, mas é um peso, porque se eu chegar para um corredor e falar assim para o corredor, vai comer no Globo Social aí, vai fazer mal, vai sair no exame de doping? Como vai sair o anabolizante? Não vai sair. Mas manda ele ficar comendo um biscoito toda hora para ver se ele vai conseguir correr com gás e com vigor. Não vai conseguir. E esses são os pesos das nossas vidas. Aí eu fico pensando, né, muitas das vezes, né, a gente sabe que não é pecado ver uma Netflix, não é pecado ver um joguinho, não é pecado, né, eu estar com a minha família vendo um filme. Mas a Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do sol. E ao invés de eu estar 3 horas da manhã orando, colocando a minha vida em ordem, orando, jejuando, eu estou 3 horas da manhã vendo Netflix. Eu estou 3 horas da manhã maratonando série. Eu estou 3 horas da manhã conversinha no WhatsApp, que não é para conversar. Eu estou olhando os meus olhos, que a Bíblia fala que eu tenho que santificar os meus olhos, não vendo coisas impuras, e eu vendo cenas impróprias para os meus olhos. E a Bíblia fala que cada vez mais eu estou me afastando da carreira que me é proposta. Eu estou me perdendo da carreira da salvação que me é proposta. Né? E muitas das vezes, né, nesse meio tempo, o Senhor vem falando com o meu coração. Vitória, olha para mim, mantenha os teus olhos fixos em mim. Eu sou o autor da sua fé. Eu sou aquele que vai te colocar na rota, no caminho correto. Aquele que vai fazer assim, é lá que eu quero que você esteja. Saia, se livra desses pesos. Se livra dessas coisas, não é pecado. Mas o Senhor vai dizer, é hora para isso. É hora para estar perdendo tempo falando mal do irmão. É hora para eu estar fazendo coisas que não é para fazer, ao invés de eu estar meditando na palavra. Ao invés de eu estar buscando para o Senhor conselhos. E eu estou lá, perdendo meu tempo, me distraindo da carreira que me é proposta. Né? E esses dias, eu estava em casa e a primeira vez já foi numa segunda-feira. Eu fui numa praça, levar meu filho para brincar, eu e meu esposo. Chegamos nessa praça, tem uma batalha de rima, e fica muito jovem naquela praça ali, maconha, um cheiro horroroso. Aí eu até falei assim, Mal, vamos botar nessa pracinha não. E é uma pracinha boa, tem vários brinquedos, né? Graminha bonitinha, mas eu falei, caraca, o cheiro aqui, um pessoal. Aí o Senhor falou comigo, tá se fazendo que nem da vida, numa de doida, né? Aí eu fiquei quieta. De novo, passou a semana inteira, chegou na segunda-feira, sem a gente se programar. Meu marido estava em casa, meu marido trabalha por plantão. Nunca cai assim, né? Segunda certa. Meu marido estava em casa. E numa segunda-feira, meu marido falou de novo, Vitória, vamos lá levar Isaac na pracinha.
E foi na mesma hora que está rolando lá a batalha de rima. E eu não percebi. Quando chegou na pracinha que eu vi o pessoal, eu falei, Marlon, hoje é segunda-feira, né? Aí ele, Marlon, tu percebeu que já tem 2 vezes que a gente vem aqui? Aí ele, irmão, eu já entendi. Aí eu sentada lá, levei uma prima minha, uma pequenininha, e ela estava brincando no brinquedo, não sei se vocês sabem, uns quadradinhos que tem na pracinha, que vai amontoando um no outro. Aquilo ali é perigoso. Né? Uma criança pequena pode cair ali e se machucar. O meu filho estava brincando com meu esposo, e essa prima minha estava brincando nesses quadradinhos, subindo, e eu estava sentada. E eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui? Por que 2 vezes estou aqui nessa praça? O Senhor falou assim para mim, se o Zac estivesse ali brincando naquele brinquedo, tu estaria aqui sentado ou estaria perto dele, tomando conta dele? Aí eu levantei e fui perto da menina e fui segurar. Falei, não estaria, porque se fosse meu filho, eu estaria ali segurando ele. Aí o Senhor falou para mim, esses jovens são os meus filhos. E o que você está fazendo para tirar eles dali? Eu falei, Jesus, porque eu fui perguntar. E o Senhor falou, eles são meus filhos. Estão se drogando, né? Eles estão fazendo o que não é certo. Mas o que você está fazendo para resgatar, para tirar eles de lá? E eu falei, Senhor, me perdoa, meu Pai, porque eu não estou fazendo nada. Já era as 2 segunda-feiras que eu fui lá, jovens, muito jovens. E eu não tinha percebido. E o Senhor falou, é como eu sinto. E o Senhor falou para mim, é preciso que você recalcule a rota, que você ouça o meu coração, que você sinta o que eu sinto quando eu vejo filhos meus perdidos, aonde não era para estar. E eu preciso de alguém que esteja ali perto, firme, segurando para eles que não caia. E se eles caíram, alguém que tenha ali para levantar. E aonde estão os meus filhos? E eu falei, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, para ir atrás dos perdidos. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele gastou a sua vida aqui na terra. A gente vai chegar no céu e vai ver um Deus todo ferido, todo machucado. E eu vou olhar para mim sem nenhuma marca. Porque em vez de eu gastar a minha vida, eu protegi. Eu não gastei. A palavra foi dita aqui domingo, que quem quer ganhar a sua vida, quem quer ganhar a sua vida vai perder. E a gente não perde a nossa vida. A gente nos perde no egoísmo. Tudo bem, meu marido está indo para a igreja já, meu filho está caminhando comigo, está tudo bem, estou ganhando um dinheiro maneirinho no meu serviço, a promoção está aqui, está tudo bem. Continuo indo para a igreja só aos domingos. Aí o Senhor me fez lembrar, lá quando eu era bem pequenininha, continuo jovem, né, pouco tempo, né, que eu lembro que tinha culto, Juliana sabe, minha irmã, terça, quinta, sexta-feira era dia de estudo bíblico, tinha domingo, e quando não tinha culto era ensaio. E estava todo dia a gente lá. Né? E eu lembro que tinha um rapaz lá, que ele, na época era rádio, né? E era a maior coisa assim, quem fazia CD. E ele fez um CD na época, né? Então todo mundo ficava, caraca, ele fez CD, ele vai cantar. Todo o culto, ele ia para o culto e levava o CDzinho dele. E se o pastor não dava oportunidade, meu irmão, ele ficava mobicão. Ele era jovem assim, né? A gente ficava zoando, aí, o pastor nem te deu oportunidade, tu nem tocou teu CD. Mas queria estar ali no culto, eles gostavam. E hoje em dia, cadê o pessoal do culto? Aí tu vai fazer uma pesquisa, eu vou na igreja de 15 em 15. Vou de uma semana em uma semana. Não, só vou ao domingo. Aí o Senhor, fica sem comer a semana inteira, só come domingo para tu ver se tu vai ficar bem. Não, mas, Vitória, é o que eu acho. É o meu prazer. Mas a Bíblia fala que eu faço parte de um corpo. Não é o que eu acho, não é o meu bel prazer. É que o corpo sente. E Cristo é a cabeça, é o que comanda. A Bíblia vai dizer que o vento sopra para onde quer. E a gente não sabe de onde ele vai. E aqueles que são nascidos do Espírito é guiado por esse vento. E a Bíblia fala que é preciso nascer de novo. E quando eu me perco com essas pequenas coisas que são grandes coisas, eu não estou ainda nascida do Espírito. E ainda é preciso nascer do Espírito. E a Bíblia vai dizer que essa corrida que nos foi proposta, Cristo está correndo essa corrida há muito tempo. E ele vai dizer, o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. Trabalhando em quê? No plano da salvação. O maior plano da humanidade. Que privilégio é fazer plano dessa salvação. E a Bíblia vai dizer, tu pode até não querer fazer. Deus vai levantar outros, mas que prazer é eu fazer parte desse plano. O Senhor me trouxe a minha memória, né, quando eu estava ainda começando a entender a voz do Senhor, quando eu começava a entender o que era o Espírito Santo falando. Eu lembro que uma vez eu estava em uma oração, estava eu e minha mãe, aí foi uma mulher para ser orada lá na frente. Aí o Senhor, eu ouvi nitidamente, ora as pernas dela. Mas já tinha gente orando ela, na meia hora eu falei assim, mas Senhor, já tem gente orando essa mulher. Eu falei, não vou.
E o Senhor falou, ora as pernas dela. E na hora eu falei, Senhor, não vou orar, porque já tem gente orando lá na frente. Gente, tinha uma mulher lá atrás. A mulher passou na minha frente, botou a mão nas pernas da mulher e começou a orar. Aí, ó. É o Senhor me dizendo, tu não vai fazer? Eu levanto outro. Mas a minha obra não vai parar. Eu quero pessoas que ouçam a minha voz e executam. Porque tem muitas vezes, a gente ouve a voz do Senhor. É igual eu tenho um filho de 2 anos, eu falo 10 milhões de vezes, sai daí, para de pular aí. E ele continua fazendo, sabe por quê? Porque ele é imaturo. Ele não escuta. Eu falo 10 vezes, ele não escuta. E muitas vezes a gente se orgulha. E o Senhor falou comigo um montão de vezes. Sabe por que está falando? Porque tu é imaturo. Porque tu não executou aquilo que Ele mandou você fazer. É igual criança. Eu fico, meu Deus do céu. E muitas das vezes eu não me coloco nesse lugar de imaturidade. O Senhor fala, vai fazer, vai falar para o irmão, vai catucar o irmãozinho ali. E eu fico, eu não vou fazer. Mas o Senhor vai levantar outros. A Bíblia vai dizer que antes de Paulo, antes de ser Saulo, que se tornou Paulo, a Bíblia vai dizer que o Senhor falou com Pedro. Mas Pedro não se dava bem com o gentio. Ele ainda não aceitava o gentio direito. Sabe o que o Senhor fez? Levantou Paulo. E olha o que Paulo fez. O Senhor levanta. Mas que privilégio ter o meu nome escrito lá no livro da vida. Vitória fez isso. Eis aí, minha serva boa e fiel. Aquela que não enterra o talento dela. Porque às vezes não é pecado, é só um pezinho. O Senhor falou comigo, compartilhou, vai morrer em mim. Não vou entregar. Não vou falar o que o Senhor falou, não vou compartilhar. Beleza, é um pecado? Não é, estou ficando quieta. Mas é um peso que está só me afundando, me afastando da carreira que me foi proposta. E tem almas lá perdidas, precisando de mim. E que privilégio eu fazer parte, saber. E a Bíblia vai dizer que há uma nuvem de testemunha ali, me cercando, me olhando. Eu falei, Senhor, quem são essas testemunhas que ficam me olhando? E o Senhor falou, entra lá, volta lá. Hebreus 11 vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Ora, pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Aí vai dizendo 4. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício. A gente sabe, vai dizer que Abel morreu cedo, né? Ele ofereceu sacrifício e morreu. Mas a Bíblia vai dizer que ele agradou o Senhor. Aí vai. E pela fé, Enoque foi transladado, não viu a morte, foi achado. E não foi achado, porque Deus transladara, visto como antes a sua transladação alcançou testemunho e agradou o Senhor. Aí ele vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele vai dizer no 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu para a salvação da sua família e preparou a arca. E ele agradou o Senhor. E você vai ver, e vai falando. Aí o Senhor falou assim, eles que estão lá na arquibancada, nuvens, testemunhando a tua corrida que está sendo proposta agora. São eles que estão olhando lá, Vitória, o bastão está contigo. Continua, não para. Eu agradei o Senhor. Eu fiz testemunho, meu nome está aqui. Mas o teu, continua, vambora, vai, não para. A carreira é proposta, não se perca no caminho. Tem vida te esperando. Eu agradei o Senhor. Agora falta você. E a Bíblia vai dizer que ainda eles estão lá porque eles não alcançaram totalmente a promessa. Porque ainda está faltando eu e você ainda. E a gente está perdendo tempo. E muitas das vezes, perdendo tempo com um pecado que não é confessado, que não é revelado. Eu falo, Deus, agradeço muito a Deus pela vida da minha pastora, porque eu fico assim, Senhor, eu preciso falar, Senhor. Aconteceu isso, seu pastora me ajuda aqui, que ela é minha discipuladora. E eu falo, Satanás, aqui tu não vai imperar, eu vou falar. E muitas das vezes a gente se perde no caminho, só acumulando pecado debaixo do tapete. Só acumulando. E a gente não vai falando, ele vai se perdendo ali no meio da carreira que nos foi proposta. E eu falo, Satanás, aqui não, doa o que doer, a vergonha vai vir na minha cara, mas eu vou falar, porque eu preciso alcançar a carreira que me foi proposta, continuo correndo no caminho, eu sou uma corredora, mas eu não corro por uma coroa que é perecível, eu corro por uma coroa que é imperecível, é a minha salvação no Senhor, é ir para o céu com Cristo. Eu não posso parar, eu não posso me perder no meio do caminho, porque tem lá fora pessoas me esperando. Tem lá fora, como eu vi, pelas 2 segunda-feiras jovens lá naquela praça, precisando que eu vá lá e fale do Senhor com ele. Aí Paulo vai me dizer, fiz de bobo, me fiz de fraco sendo forte. Para quê? Para pegar o evangelho. Irmão, não sei falar rap, mas vou fazer lá de doido, eu vou estar lá no meio, porque eu tenho que falar para aqueles jovens o evangelho. Eu preciso. Aí em Atos vai dizer 1:2. Que o Espírito Santo desceu sobre eles.
sobre todos que estavam reunidos ali naquela mesa. E eles falaram línguas de fogo, línguas estranhas, falaram em idiomas que outras pessoas olhavam assim, ué, ele está falando a minha língua. E o Senhor quer nos batizar com essas línguas. Mas hoje em dia, para falar a todas as classes sociais, todas as classes. Falar com o rico, falar com o pobre, falar quem mora em comunidade, falar quem mora lá naquele hotel de luxo, falar com aquele que canta rap, com aquele que faz jiu-jitsu. Nós queremos falar a nossa língua. Ele quer nos batizar para que podemos alcançar todas as classes sociais. Para podermos ir e falar o evangelho. Mas é preciso que a gente tenha ainda andando na carreira que nos foi proposta, nos santificando. Aqui vai dizer, pense e olhe para Cristo. Aí eu penso, o que é pensar? É meditar. Meditar onde? Na palavra dele, diariamente. Não largar o lugar da oração. Não largar o lugar da santificação, do jejum, para que eu possa alcançar essas vidas. Porque o Senhor falou o quê? Para os discípulos, raça. Sabe por que o demônio não sai do meio? Vocês não jejuam, vocês são incrédulos. E só sai com jejum e oração. Não o demônio, mas a incredulidade do coração de vocês. Vocês têm que se humilhar perante a mim. Tem que continuar ali, E a gente às vezes olha ali, aquele ali não tem jeito não, incredulidade. Aquele ali, só Jesus, é só ele mesmo, porque se depender de mim e de você, a gente não vai até o fulano. Sabe, o Senhor falou, Vitória, acorda, vai para o teu caminho, o caminho é esse. Sabe o que é a tua missão? É ir e fazer discípulo. É ir de pregar o evangelho. Ir de aonde? Eu sou dona de casa, Senhor. Vai na padaria, vai pregando o evangelho. Vai no mercado, vai pregando o evangelho. Está fazendo a listinha de compra, bota lá. Tem que falar de Jesus lá no mercado, lá na fila do banco. Vai pregando o evangelho. Eu vou levar meu filho na escola, tem um montão de mãe ali, tudo esperando para entrar na escola. Vai pregando o evangelho ali. Eu quero, vai ganhar o mundo inteiro, mas tu não consegue ganhar ali teu bairro, fulano. Vai lá e prega o evangelho. Né? Muitas das vezes eu fiquei relutando ali com o Senhor. Falando, Senhor, mas como é que vai ser se eu abrir uma célula na minha casa? Não sei o que, o Senhor só abre, deixa que eu faço, não é você que faz não, filha. Deixa que eu faço, porque a sua mordoma está cuidando das minhas coisas, mas cuida com zelo, cuida com amor, para de ser preguiçosa. O Senhor, preguiçoso, vai aprender com a formiga. Por que a formiga? Porque a formiga, ela vai assim, diligentemente, cuidadosamente, zelosamente, e ela não precisa de ordem para guardar as coisas, e ela pensa lá no futuro, lá na frente. Senhor, eu quero que tu pense lá na frente, eu começo aqui, mas porque eu sei que meu filho vai ser uma flecha, e lá na frente, ele alcança mais gente do que eu. Vai, começa. E o Senhor nos fala, tem vidas que precisam, e sabe onde Cristo está? Lá no bar que eu não quero entrar, lá naquela roda que eu não quero sentar, para poder pregar o evangelho, é lá que Cristo está. E muitas vezes eu não quero ir, eu não quero falar, eu deixo a vergonha me tomar, vou com vergonha mesmo. Né? E eu falei para o Senhor, Senhor, eu tomo vergonha na cara, eu quero pregar teu evangelho. Eu quero fazer parte dessa corrida, porque tem lá os homens da fé mais grandes do que eu. E eles alcançaram, eles estão lá, torcendo por mim. Né? Muitas das vezes a gente é humano, a gente olha lá, falando, está se esfriando. Aí eu olho assim, eu não posso. Aí eu vou lá, Paulo, decapitado, a espada está no meu pescoço. Pedro vai dizer, inverte a cruz, eu não mereço morrer como meu Senhor. E às vezes eu ouço um não de alguém, não quero ouvir do evangelho não, eu fico, não vou pregar mais não. Não, os caras lá sofreram na pele. Pode ser realmente, hoje em dia, eu não vou ser morta, eu não vou ser decapitada, mas também eu não vou ser nada. Eu não vou ser nada. Eu não vou ter marcas nenhuma para chegar lá no céu e falar, aí Pedro, como é que foi lá? Eu fui lá crucificado lá de cabeça para baixo. O que tu fez? Eu fiquei com vergonha de falar o evangelho. É mesmo? Fiquei com vergonha. Entende? Eu fico, Senhor, eu preciso olhar para Ti fixamente, porque se eu quero continuar nessa rota, nesse caminho, eu preciso olhar para Cristo, o autor e consumador da minha fé, porque é Ele que me alinha, Ele que coloca na rota, Ele que endireita meus caminhos, é Ele que me faz a não andar por caminhos tortuosos, porque a Bíblia vai dizer que há pessoas dando passos largos em caminhos para o inferno, e eu preciso resgatar essas pessoas. Eu preciso, assim como Cristo fala, pegar o cajado e aqui, e puxar, está indo para o caminho errado, vem. Muito mais do que eu chamar para estar no culto, é ter uma vida que prega por mim mesmo, por si só. Muito mais do que eu ficar chamando, convidando. A minha vida, transmitir Cristo. Porque em Romanos vai dizer duas coisas. Ou eu estou me conformando com esse mundo, ou eu estou me transformando em imagem de Cristo. Ou é um ou é outro. O que eu estou me tornando? Cristo vai dizer, o que você está consumindo? É isso que você está se tornando. O que eu consumo? A palavra? As promessas do Senhor para a minha vida?
O evangelho da salvação, eu estou consumindo notícias disso, que aquilo. Teve uma vez, né? Estava em casa, né, orando, né? Aí meu marido, Vitória, tu viu que o seu noticiário é o quê? Ele, tem que, que ele falou? Tem que juntar comida, que o negócio vai acabar a comida, não sei o quê. É mesmo. Ele, Vitória, tô falando sério, tem que me ajudar. Eu falei, Mal, tu já orou? Tu já viu o que o Senhor está falando? Quem tu falou da onde? Do noticiário? O que a Bíblia vai dizer disso? Aí, vem para cá, filho, sai da rota não se desespera não, vai para o joelho e vai orar. Não desespera não, porque os dias ruins estão vindo mesmo, mas a palavra tem que se cumprir. Mas o justo viverá da fé. Mas eu tenho que estar com meus olhos fixos nele, no autor e consumador da minha fé. Eu não posso querer entrar em atalhos, eu tenho que olhar firmes na carreira que me foi proposta, que é o evangelho de salvação, né? E muitas das vezes, como você estava falando comigo, a importância de ver a revelação de quem Cristo é. Né? E quando eu estava escrevendo sobre essa parte, porque esse caderninho é meu caderninho de guerra, irmão. Eu falei assim, eu não consigo botar em telefone, botar no notebook, tem que ser no caderninho. Tem que escrever tudinho. Aí eu chegou na parte, parte 3, o que eu vou escrever, Senhor? E o Senhor falou sobre a importância de mostrar quem Cristo é para a noiva dele, para a igreja dele. E o Senhor falou, né? Muitas das vezes aí, eu estava pensando nesse louvor e o pastor cantou, qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Eu estava pensando nesse louvor em casa, o Senhor falando. Aí em Gênesis vai lá dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí o Senhor falou, a imagem e semelhança de quem? Da família, a Trindade de Cristo. Você quer ver minha beleza? Olha para os teus irmãos, está aí a beleza. Eles são a minha imagem e semelhança. Eu só consigo olhar para Cristo com plenitude, em amor, quando eu olho para o corpo dele aqui, a minha igreja, em amor para os meus irmãos. Quando eu venho para o culto, eu olho, tem um rostinho ali, a imagem de Cristo que não está aqui. Eu vou ter que mandar uma mensagem, fulaninho, cadê você? Ou se eu moro perto, fulaninho, cadê tu que não foi para o culto? É a beleza de Cristo. Ele é a imagem e semelhança, somos a imagem e semelhança do Criador. Essa é a beleza que eu ainda não vi. Que eu ainda não abri o olho, não olhei para o lado, meu irmãozinho que está precisando. Fulaninho está precisando de alguma coisa? Está precisando de um alimento? É um gás, alguma coisa? Peraí, vou dar um jeitinho. É Cristo, é a beleza dele. Não amemos só de boca para fora, mas em ações. E o Senhor falou, essa beleza é a comunhão com o meu corpo, com a minha família. Aí o Senhor vai dizer, mas o Senhor falou para fechar a porta do meu quarto e orar em secreto. É só eu aqui no meu cantinho, Mas o que ele falou para Paulo? Quando era ainda Saulo. Saulo estava lá no cavalinho dele, né? Lá. Aí eu falei, Senhor, agora eu vou descer o cajado de Saulo. Aí Saulo toma aquela visão no olho. Aí eu falei, agora Deus vai descer o rolo nele. O Senhor falou assim, eu sou Cristo, tu está te ficando cego, vai lá que eu vou te mandar, porque a igreja vai te dizer o que tem que ser dito. Aí o Senhor mandou quem falar com ele? Ananias, um irmão. Tu quer ouvir Deus falar? Então é através do teu irmão. É aqui, na casa de Cristo. Um encorajando o outro, um trazendo a revelação de quem Cristo é, não é dentro de casa, trancado. Tu vai entrar na porta do teu quarto, vai falar, mas Deus não vai falar tudo contigo. Ele vai falar assim, olha lá, o teu irmão está do lado. Ele vai trazer a revelação de quem Cristo é, em comunhão, junto com o corpo de Cristo. E foi através de Ananias, foi através de Barnabé, que Saulo se tornou Paulo. Esse homem que hoje em dia muitas vezes engrandecido por nós, não é? Admirado, eu admiro Paulo. Mas antes teve alguém lá para discipular ele. E a gente não tem discipulador, a gente não quer falar para o discipulador, a gente não quer submeter, a gente é sozinho no mundo. Então fica sozinho mesmo. Vai vir a salvação, tu vai ficar sozinho sem a salvação. E o Senhor fala, precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. Né? A gente vê que na igreja o pastor bota, vai ter retiro, vai ter isso, vai ter aquilo. Senhor, é isso mesmo, Senhor. O Senhor deu uma direção para o nosso pastor. Ele é homem de Deus, se ele deu uma direção, obedeça, porque as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, obedece. Eu não fico questionando, porque o pastor quer fazer isso. Porque eu quero falar, não vou não. Então não vai, irmão, mas também está fora da ordem, está fora da corrida. E está na igreja, não é a corrida, realmente não é. Mas dá o gás, a gente está aqui na corrida, é um pit stop, vou parar aqui, vou ir na igreja, vou encorajar meu irmão, tá ruim da minha corrida, irmã, eu estou me perdendo da corrida, vamos embora.
Eu fico aqui, ó, encorajando. Eu estou parando aqui na corrida, o pit stop aqui, o culto. Eu vou encorajando. Aí eu vejo o irmãozinho na hora do louvor, indo lá no cantinho, dar um abraço na irmã. Aí eu vejo o irmãozinho lá, tocando na cabeça do outro. Aí eu vejo o irmãozinho lá, abraçando, tocando nas pernas, xaramadade. É o Senhor encorajando o seu povo, seus filhos na corrida. Esse é o lugar da comunhão, o corpo de Cristo. Não é eu sozinho tentando... É isso que eu estou fazendo? Adorando um ídolo. Não, Senhor. Porque a imagem dele, em semelhança, somos nós. A beleza que ainda não vi. E Cristo fala, eu estou lá, ó, correndo essa corrida há muito tempo. Onde eu estou? No meio dos perdidos. Lá, querendo salvar essas vidas. E eu conto com você, como você falou, eu conto contigo. Conto com a gente para correr essa corrida, para resgatar esses perdidos. Mas precisamos estar alinhados. Como é que eu vou resgatar se eu estou perdida? Eu estou que nem o filho pródigo. Mas o filho que ficou na casa. O filho pródigo voltou e vai falar, pai, tu vai dar uma festa para esse negócio aí, pai? Pai, não sei o quê. O pai vai falar, tudo que tem aqui é teu. O Senhor vai dizer, tudo que está aqui é de vocês. Ah, irmãozinho acabou de chegar na igreja, já está louvando. Irmão, glória a Deus, está sendo salvo o irmão. O irmão acabou de chegar, já está pregando. E já está falando já. Aí, em vez de ficar feliz que o irmão está voltando para Jesus, lá, como é que o irmão está ficando? Porque eu estou perdida no meio da casa do Senhor, eu não sei que tudo que está aqui é meu. Tudo que está aqui pertence a mim, o Pai me deu. O Senhor falou, somos sacerdotes eleitos, nação santa. O Senhor falou, as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vim para atacar, não ficar na defensiva. Esse é o evangelho do Senhor. É para atacar, ir lá e resgatar. É para sacudir o inferno mesmo. Não é para ficar assim, não. Vou trabalhar, vou para a faculdade, vou para a escola. Se me chamar para ir para o baile, eu não vou. Se me chamar para ir para o happy hour depois do emprego, eu não vou. Aí tu vai estar fazendo o quê? Não, ao invés de eu receber o convite, eu vou ser o convite. Irmão, vamos para a igreja. Irmão, vamos morar. Irmão, vamos aqui, pro nosso cantinho de oração. Eu não vou ficar na defensiva. Não, se me chamar, eu não vou. Não, eu vou chamar. Eu vou ir. Eu vou atacar. Eu vou lá saquear o inferno. Eu não vou ficar na defensiva, não. Porque o Senhor me chamou para correr a corrida que me foi proposta. Olhando para quem? Para o meu Salvador, Jesus Cristo. Sabe quando eu sei que eu estou seguindo a carreira? Quando eu olho para Cristo. Sabe quando eu sei que eu estou na rota, que eu não estou aqui na Natália? Quando eu olho para Cristo. Quando eu fico olhando para as bobeiras, para os pesos do lado, quando eu me desagarro, tiro o peso, tiro o pecado e vou para a corrida que me é proposta. Eu sei que eu estou na linha, eu sei que eu estou correndo a corrida, eu sei que eu não estou perdida. Aí sim, eu vou lá e saqueio o inferno, eu vou lá resgatar o perdido. Eu vou lá e convenço, vou lá e falo do amor de Jesus para o irmão. E sabendo, sim, não é minha obrigação que ele se converta, que ele se batize. Mas que alegria tem. Quando Jesus falou para o pai, pai, todos aqueles que tu me deu, nenhum se perdeu, exceto aquele que a palavra teve que se cumprir. Mas todos aqueles estão lá direitinho, pai. Aí eu falei, Senhor, quando eu pregar lá, quando eu levar lá, começar a discipular, eu quero todo mundo se batizando. Quando eu vi Xará se batizar, eu falei, Senhor, se batizou, Jesus, glória a Deus. Senhor, não vai se perder não, cadê tu, mulher, vamos embora. Não, Jesus, eu vou falar assim para o pai, pai, todos que tu me deu, nenhum se perdeu. Todos estão ali no caminho certinho, Senhor. Que prazer falar isso para o pai. Cristo falou, ele falou, se ele consegue, eu consigo também. Eu olho para ele, o meu maior ídolo, o meu exemplo. Senhor, não vai se perder não. Eu vou continuar ali, eu vou continuar ali, eu não vou desistir. O Senhor não desistiu de mim, o Senhor falou comigo, vai falar com o irmãozinho também. Eu creio que ele vai se converter. Senhor, que ele vai ser batizado, Senhor. Eu vou ficar ali insistindo ali, porque Cristo fez. A Bíblia vai dizer que Paulo se fazia de doido. Paulo ele fazia de fraco. Paulo era o cara mais estudado, o cara sabia tudo, mas ele falava com todo mundo ali, ele pregava, ele era fominha, ele queria falar do Evangelho. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que olhar esses exemplos aqui. Eu tenho que olhar o exemplo do mundo. Mas fulano não foi para o culto hoje. Mas fulano não está fazendo. Quem não pode parar de fazer sou eu. Eu tenho que continuar. Aí eu vou lembrar de Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Eu não posso ser Tobias que ficou ali atrapalhando, pegando os tropeços na vida do outro. Eu sou aquele que tem que continuar, eu não posso parar a obra do Senhor. Estou fazendo uma grande obra. E que é essa obra? Pregar o evangelho da salvação. Ir lá e resgatar os enfermos, quebrar a porta dos infernos. Eu tenho que ir lá, eu não posso parar. Estou fazendo uma grande obra. E o Senhor, a minha oração, que eu falei, Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta meu coração em amor para os perdidos de Urucânia,
para os perdidos de Santa Cruz, para os perdidos dessa cidade, Senhor. Quebranta meu coração em amor, me faz me importar como o Senhor se importa. Eu não posso ficar indiferente, Senhor. Quebranta meu coração, tira o egoísmo de mim, Senhor. Tira, Senhor, essa vaidade de só eu, só minha família, só meu filho. Meu Deus, que lindo. Vou postar foto no Instagram. Vamos adorar o Senhor. E tem meu vizinho lá precisando de alguma coisa. Senhor, tira de mim isso, Senhor. Eu preciso, Senhor, quebrantar meu coração em amor. Eu preciso, Senhor, olhar para essas pessoas como o Senhor me olhou com compaixão. Eu preciso. Nessa noite, para terminar essa mensagem, quero que você se levante. Amém? Você se levante e faça essa oração comigo. Senhor, quebranta meu coração em amor para os perdidos. Senhor, volta os meus olhos, Senhor, para essas pessoas, Senhor. Me dê olhos atentos como Tu tem olhos atentos, Senhor. Me dê um coração voltado a Ti, Jesus. Eu quero correr essa corrida. Uma nuvem de testemunha que veio antes de mim e passou o bastão, está comigo, Senhor. Não está com outro não, está comigo, é a minha hora, é a minha vez. Eu não posso perder tempo, Senhor. Eu preciso correr essa corrida. Quebranta meu coração em amor, Jesus. Espírito Santo. Tu és aquele que tratou minha alma, Tu és aquele que me alinhou, Senhor. Tu és aquele que colocou pessoas na minha vida, Senhor, para abrir os meus olhos, para me corrigir, Senhor. Para me trazer para perto, para me ensinar em amor, Senhor. Me ensina a ser agora essa pessoa, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter amor para o nosso próximo, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos direciona, nos impulsiona, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo embaraço, Pai. Queremos olhar fixamente para Ti, Jesus. Queremos olhar fixamente para Ti, porque é o Senhor que nos põe na rota. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. Tu és o nosso bom pastor, Senhor. Queremos ser ovelhas obedientes à Tua voz, Jesus. Queremos ser aqueles que vai entrar, Senhor, nos bares, entrar nas rodas de rima, Senhor. Aqueles que vai entrar nas rodas que ninguém quer sentar, Senhor, e falar do Teu amor, Jesus. E falar do evangelho da salvação, Senhor. Não queremos ser egoístas, Senhor. Queremos compartilhar como Tu compartilhou conosco. Tu desceu lá da Tua glória, Senhor. Tu se fez homem, Pai. Tu andou em nosso meio, Senhor. Tu levou bofetada na cara por amor de mim, Jesus. O mínimo, Senhor, que eu posso fazer, Pai, é pregar esse evangelho, Pai, verdadeiro, com diligência, com amor, com fervor, Senhor. Em verdade, Jesus, para todos aqueles ainda que não Te conhecem, Jesus, nos coloca nessa rota, Jesus, nos ensina, Jesus. Espírito Santo, Tu és nosso amigo, Tu és muito mais do que o nosso Consolador, Tu és aquele que nos ensina todas as coisas. Tu foi aquele que Cristo falou: eis que vai descer o Espírito Santo sobre vós, aquele que vai nos ensinar todas as coisas. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina, nosso amigo e professor, nos ensina, Pai. Aí de contra essas almas, a falar a língua deles, Senhor. Não é eles que têm que, Pai, falar, é nós que temos que falar, Senhor. Nos direciona, Espírito Santo. Nos direciona em amor, Jesus. Queima essa chama missionária dentro de nós, Jesus. Senhor, é evidência do Teu Espírito em nós. É essa chama missionária queimando dentro de nós, Jesus. É evidência do Teu Espírito, Senhor. É ver vidas transformadas através de nossas vidas, Senhor. Essa é a evidência do Teu Espírito, Jesus. É a transformação, Senhor, de caráter, Senhor. É a renovação de mente, Jesus. Essa é a evidência do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Traz a evidência do Teu Espírito em nós, Jesus. Traz a evidência do Teu Espírito. Jesus, nos ensina, Pai. Queremos ganhar almas para o Teu reino, Pai. Queremos saquear o inferno e encher os céus, Senhor.
de filhos arrependidos, porque a tua palavra diz que há alegria no céu para aquela alma que se converte, para aqueles que se arrependem, Senhor. Queremos te encher de alegria, ó Pai, te encher de alegria, Senhor. Que o céu se regozije em ver, Pai, cheio de filhos arrependidos nessa casa, Pai, cheio de pecadores arrependidos, Senhor. Amém. E voltados para Ti, com os olhos em Ti, Jesus. Com os olhos em Ti, Jesus, que é o nosso Pai amado, Salvador, Senhor, o nosso Senhor, aquele que é e era e há de vir, Jesus. Que privilégio é fazer parte do Teu Evangelho, Senhor. Que privilégio é falar do Teu amor, Senhor. Nos dê, Senhor, essa paixão. Queima em nós outra vez, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Quantos receberam do Senhor nessa noite? Quantos foram incendiados por essa chama? Eu queria que você sentasse um pouquinho, nós estamos chegando ao fim. Mas eu ainda queria, nesse minutinho que falta para a gente encerrar, te encorajar. Como a Vitória foi conduzida às praças. Tem muita casa perto de mim, né, e perto de você que precisa de uma palavra.